Oi, gente, que saudade! Muita saudade de vocês. Hoje a gente vai seguir na resolução de exercícios de vestibular no caráter de revisão, tá bom? Pra gente relembrar tudo que a gente estudou durante o ano até agora e fixar esses conteúdos antes da gente começar a ver matéria nova, tá bom? Então, vão ser poucos exercícios, mas vão ser exercícios bastante densos. Então, a gente vai lembrar de bastante coisa para poder resolver esses exercícios, tá bom? Começando agora por esse exercício da Federal do ABC, beleza? Vamos lá? São palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Provisoriamente abaixo e não, amor, ódio e nesse, apenas nosso e dos, grande, amarela e igrejas, depois medrosas e de. Vocês entenderam esse exercício? Ele é um exercício curto, ele é um exercício bem direto. O que ele está dizendo pra gente? Ele está perguntando qual dessas alternativas todas as palavras, todas as 3 palavras vão ser da mesma classe gramatical. Lembra a classe gramatical? Classe gramatical é aquele conjunto de palavras, né? Que ou é substantivo, ou é verbo, ou é adjetivo, ou é pronome, ok? Então ele quer que você assinale a alternativa onde todas as palavras pertencem à mesma classe gramatical. Então, qual é a alternativa onde tudo é verbo? Ou onde tudo é pronome? Ou onde tudo é substantivo? Então, aqui a gente tem que fazer 2 coisas principalmente. A gente tem que ler alternativa por alternativa, classificando a classe gramatical de cada uma das palavras, ok? Então, a gente classifica a classe gramatical de cada uma delas, e depois que a gente classificar a classe gramatical de alguma delas, de todas elas, a gente verifica se elas são todas da mesma, tá bom? É isso que a gente vai fazer nesse exercício. Mas, para a gente poder fazer esse exercício, a gente precisa relembrar, né? O que são as classes gramaticais e quais são elas. A essa altura do campeonato, pessoal, é pra gente estar fixado já, ok? Pelo menos quais são as classes gramaticais. Não precisa saber exatamente tudo de cada uma delas, mas a gente precisa saber que na língua portuguesa a gente tem 10 classes gramaticais, tá bom? Então a gente tem substantivo, verbo, adjetivo, pronome, conjunção e por aí vai, tá bom? Então vamos fazer uma breve retomada. Aqui, ó, já tá com spoiler. Vamos lá. Os 10. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Você não precisa saber todas as definições e todos os pormenores dessas classes gramaticais, tá bom? Mas você precisa ter uma noção do que é cada uma delas, tá bom? Se ficou com dúvida, volta e assiste os vídeos. Depois da nossa revisão, se eu continuar com dúvida, volta e assiste os vídeos de classes gramaticais, tá bom? Aqui a gente vai fazer só uma revisão, mas vamos lá. Substantivo, o que é o substantivo? O substantivo é a classe gramatical que vai dar nome aos seres e às coisas, tá bom? Artigo é uma classe gramatical que vai estar ali junto com o substantivo, que vai dar determinando o substantivo. Então, o a, beleza? Adjetivo vai estar dando uma qualidade para o substantivo, ok? Vamos ver um por um aqui, relembrando brevemente. Mais fácil. Substantivo, por definição, é uma classe gramatical que vai denominar os seres, tá bom? É a classe mais abrangente, ok? Então, por exemplo, homem, céu, raças, vorgos, esses nomes esquisitinhos, eles estão aqui, pessoal, porque se vocês lembram, a gente leu esse trechinho do Guia do Mochileiro das Galáxias e pegou os substantivos daqui, por isso que tem esses nomes esquisitos, tipo vorgos e raças. Vorgos são raças de alienígenas. Enfim, entre os substantivos, eles denominam seres e coisas, né? Aí podem ser lugares, como por exemplo Alemanha, Porto Alegre. Podem ser sentimentos e sensações, como tristeza, raiva, amor. Pode ser qualidade, como honestidade, sinceridade, ok? Podem ser ações, como corrida, visita, pescaria, tá bom?
Aí tem as classificações dos substantivos, ok? Em concreto, abstrato, coletivo, mas a gente não precisa ir tão a fundo assim, tá bom? Se vocês quiserem rever, volta na aula, olha as anotações do caderno, mas aqui basta que a gente lembre que tá dando nome aos seres, tá bom? Então, seguindo, artigo. O que são artigos? São palavras que vêm antes de um substantivo, isso é importante, tá bom? Indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Ficou abstrato, né? Mas antes aqui, ó, no trechinho do Guia do Mochileiro que a gente leu, a gente tem exemplos de artigo, ó. Homem, homem é substantivo. Tá designando um homem, falando que é um homem. O céu, aqui o é artigo, né? Uma tristeza, os sinais, um frio, as raças, os vórgons. É só pra gente fixar melhor, relembrar, esses são os artigos, tá bom? Artigos é uma classe bem pequenininha, tá? Então, a gente tem os artigos no feminino e no masculino, porque, ó, lembra que eles designam gênero e número. Então, gênero é se é feminino ou masculino. Na gramática em língua portuguesa, a gente tem só dois gêneros, né? O masculino e o feminino. Lembrando que quando a gente fala em gênero, em gramática, não necessariamente a gente está falando de identidade de gênero, ok? De pessoas no geral. Quando a gente pensa em identidade de gênero, a gente tem que pensar numa lógica para além desse binário de feminino ou masculino. Ok? A gente dá liberdade para as pessoas se identificarem como elas se identificam, tá? Mas aqui na gramática, infelizmente, a gente trabalha na língua portuguesa só com esses dois gêneros. Então, feminino e masculino. E singular, e de número, né? Flexão de número é exatamente se é singular ou plural. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a casa, o colégio, as casas, os colégios, uma fruta, um carro, umas frutas, uns carros, ok? Essas palavras são artigos, o, a, uma, e aí vai variar de acordo com o gênero e com o número, ou seja, varia feminino, masculino, singular ou plural. Esses são artigos, tá bom? Vamos seguir para a próxima classe gramatical, importante da gente relembrar, adjetivos. Ok? Exemplos de adjetivos no nosso trechinho aqui. Apenas o homem permanecia parado. Então, o homem, que é um substantivo, ele estava parado. Sozinho, pequeno, escuro. Ok? Vocês percebem que todas essas são características ou de seres, ou de lugares, ou de coisas. Pois bem, os adjetivos, eles são precisamente, eles estão expressando qualidade ou característica dos seres. Tá bom? Ou das coisas. Seres e coisas aqui a gente tem como sinônimo. E a gente tem as diferenciações de adjetivo, ok? Simples, composto, primitivo, derivado. Mas isso não é tão importante da gente ter em mente. O que a gente precisa ter em mente é que adjetivos designam características para os substantivos, tá bom? Para outros adjetivos também. E a gente tem, isso é importante também, nós temos locuções adjetivas, isso é importante lembrar, porque às vezes se a gente pensa em adjetivo, a gente pode pensar em uma palavrinha só, por exemplo, bonito, feio, atrasado, adiantado, mas os adjetivos, eles podem aparecer em um conjunto de palavrinhas. Por exemplo, eu posso dizer, Bauru é uma cidade ilimitada, parece plano de internet. Ou eu posso dizer cidade sem limites, né? Tem até nos ônibus por aí. A gente pode dizer rodas traseiras dos carros, ou a gente pode dizer rodas de trás, ok? Locução adjetiva é a expressão que vai equivaler, ou seja, vai ter o mesmo sentido de um adjetivo, ok? Por exemplo, amor maternal fica amor de mãe, né? Cidade ilimitada, cidade sem limites. Rodas traseiras, rodas de trás. É importante a gente saber que existem locuções adjetivas para a gente não classificar errado uma locução adjetiva, passar por uma locução adjetiva sem perceber que ela faz parte dessa classe gramatical adjetivo, porque ela não é uma palavrinha só, tá bom? Então, fixa isso. Adjetivo pode ser uma palavrinha só, ou pode ser várias palavrinhas, mas tem o sentido de um adjetivo, tá bom? Próximo. Numeral. O que é um numeral?
é uma palavrinha que vai indicar os seres em termos numéricos, que vai indicar a quantidade, ok? Por exemplo, nas frases, os 4 últimos ingressos foram vendidos, ou eu quero café duplo, e você? Ou a primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Essas palavrinhas, olha, 4, duplo, primeira, estão indicando quantidade, tá bom? E aí a gente tem os tipos, né? Por exemplo, tem os cardinais, que vão indicar contagem, por exemplo, o que a gente aprende na escolinha desde cedo, né? A contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando a gente escreve esses números por extenso, eles são numerais, tá bom? Os ordinais, por exemplo, que vão indicar ordem, ordem, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, por aí vai. Fracionários, que vão indicar parte de um inteiro. Vocês vão ver muito números fracionários sendo usados em receita de bolo, por exemplo, ou no enunciado de exercícios de exatas, ok? Por exemplo, meio, terço, 2/5, enfim. E por aí vai, ok? Só é importante a gente ter em mente que numerais são palavrinhas que vão estar determinando quantidade, ok? E que elas podem aparecer de várias formas. Mais uma classe gramatical super simples. Pronome. Pronome é uma das classes gramaticais mais importantes, tá bom? Vocês têm que saber o que são pronomes por vários motivos, tá? Vamos lá. O que é um pronome? O pronome é a palavrinha que vai substituir o nome, ok? Que vai determinar as pessoas do discurso. Como assim pessoas do discurso? Vamos ver aqui os pronomes pessoais. Vocês provavelmente já estão familiarizados com essa tabelinha, até porque eu já dei aula disso. Mas mesmo antes de eu ter dado aula disso, vocês provavelmente já viram essa tabelinha do eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ok? Pessoas do discurso são exatamente, se eu falo da primeira pessoa do discurso, eu tô falando de mim. Então, eu jantei, eu almocei hoje. Se eu digo a segunda pessoa do discurso, eu tô me referindo a tu, a tu ou a você. Então, tu jantaste hoje, tu almoçaste hoje, ou você almoçou hoje. Se eu me refiro à terceira pessoa do singular, eu tô me referindo a ele ou a ela, ok? Agora, se eu tô me referindo, por exemplo, ele ou ela jantou, ele jantou, ela jantou. Se eu me refiro à primeira pessoa do plural, eu tô me referindo a nós, ok? Nós almoçamos hoje. Se eu tô falando da segunda pessoa do plural, eu tô falando de vós ou de vocês. Então, vocês almoçaram hoje, vós almoçastes hoje, ok? Ou se eu falo da terceira pessoa do plural, eu tô falando deles ou eu tô falando delas, ok? Deles ou delas. Então, isso que são as pessoas do plural, ok? Eu ou nós, você ou vocês, ele, ela ou eles e elas, ok? Isso são pessoas do discurso, tá bom? E eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas são pronomes, tá bom? Mas uma coisa importante da gente lembrar quando a gente fala em pronome, e isso é importante, tem muito exercício que pega a gente aí, é que essa tabelinha são de pronomes pessoais, ok? Também existem pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos. Quando a gente pensa em pronome, automaticamente a gente pensa só nos pessoais, mas é importante a gente saber que existem vários outros tipos de pronome. Vamos passar o olho rapidamente por esses outros tipos, só para ficar fresco na memória. Vamos lá. Pronomes possessivos, eles vão estar fazendo referência, à atribuição de algo ou alguma coisa para alguma pessoa do discurso. Por exemplo, eita, nós, tá saindo todo lugar. Isso. Por exemplo, se eu tô me referindo à primeira pessoa do singular, eu, e eu quero dizer que esse copo de água pertence à primeira pessoa do singular, pertence a eu, pertence a mim, eu digo esse copo é meu, ok? Se esse copo não é meu, se esse copo é teu, aí ele tá se referindo à segunda pessoa do singular, que é você, é teu. Agora, se eu tô falando da primeira pessoa do plural, que é nós, esse copo pertence a nós, ele é nosso, ok? Segunda pessoa do singular, vosso.
esse copo é vosso ou é de vocês, ou se eu tô falando da terceira pessoa do plural, esse copo é seu ou é de... seu ou seus, ok? Aí vai variar. Ou sua ou suas, se for alguma coisa no feminino, tá bom? Isso são pronomes possessivos, que vai indicar pertencimento, ok? Posse, por isso possessivo. Além disso, deixa eu ver uma aguinha, já que tá aqui na mão, né? Além disso, a gente tem os pronomes demonstrativos. O que são os pronomes demonstrativos? São pronomes utilizados para explicitar a posição de uma certa palavra em relação a outra no contexto. Ficou abstrato, mas, por exemplo, leio este livro, ok? Então, o livro está perto da pessoa que está falando. Eu estou falando, então o pronome correto para usar seria este. Eu leio este livro. Eu estou lendo este livro ou eu li este livro. Que é excelente. Pessoas leiam Bell Hooks. Bell Hooks é incrível. Dica-se de passagem. Agora, o pronome demonstrativo esse, ok? Ele é usado para designar um objeto que está perto da pessoa com quem se fala. Por exemplo, talvez aí perto de você, que está me assistindo, tenha um papel ou um lápis, ou talvez, pelo menos o seu celular está perto de você, ok? Então, se eu for me designar o seu celular, eu posso falar, como que tá esse celular aí, ok? Aí eu usaria o pronome esse, ok? Agora, o pronome aquele, ele é utilizado para se referir a objetos que estão afastados tanto de quem está falando quanto de com quem está falando. Por exemplo, dizer que, nossa, eu sinto falta daquelas salas de aula da Unesp, por exemplo, para a gente ter aula, para a gente poder se ver, ok? Então, esses são os pronomes demonstrativos, ok? Esse, este, essa, esta, aquele, aqueles, aquelas, tá bom? E eles designam os objetos de acordo com a posição desses objetos no diálogo, tá? Então, se está perto da pessoa que está falando, o pronome correto gramaticalmente para se usar é esse. Se tá falando, se o objeto que a gente está fazendo referência está próximo de com quem está falando, ou seja, vocês, o pronome adequado, de acordo com a gramática para se usar, é esse. E se o objeto ao qual a gente está fazendo referência está longe de mim e de você, o pronome adequado para se usar é aquele ou aquela, aqueles ou aquelas. Mas lembrando, isso é um detalhe muito pequeno, ok? Vocês não necessariamente precisam obedecer isso no dia a dia, tá bom? Mas caso na escrita da redação ou em algum contexto formal, lembre-se de que essas palavrinhas, elas têm algumas regrinhas para serem usadas, tá bom? Mas, de novo, é toda aquela discussão, ok? Que a gramática, ela precisa ser obedecida dentro de contextos que pedem a norma formal da língua portuguesa, tá bom? De maneira nenhuma a gente precisa ficar lembrando dessas regrinhas no dia a dia o tempo todo, quando a gente vai se comunicar com os nossos amigos, com a nossa família, tá bom? É só pra gente lembrar que existe. Além dos pronomes demonstrativos, aqui tem outros, olha. Por exemplo, os que a gente viu, né? Este, esse, aquele, aquela, mesmo, mesma, próprio, ok? Além dos pronomes demonstrativos, a gente tem os pronomes relativos, ok? Os pronomes relativos vão ser essas palavras que estão substituindo substantivos que já foram referidos, que já foram ditos na frase. Por exemplo, se eu digo Marta comprou uma casa, ponto. Marta comprou uma casa. Agora, se eu digo Marta comprou a casa que queria, ok? Esse que é um pronome relativo que está fazendo referência a casa, ok? Esse substantivo que veio antes, que é justamente a casa que ela queria, tá bom? Isso são pronomes relativos, ok? O que é uma palavra que aparece muito como pronome relativo, tá bom? E para saber se ele é um pronome relativo, você vê se ele está fazendo referência a algum substantivo que veio antes, tá bom? Por exemplo, a Marta comprou a casa que queria, ok? Ou ela está estudando para o curso que ela deseja passar, por exemplo. Outros pronomes relativos. O lugar onde paramos era deserto. Traga tudo quanto puder. Posso saber o motivo por que ou pelo qual desistiu do concurso? Ok? Todos os pronomes relativos.
E aqui tem uma tabelinha dos pronomes relativos, ok? Qual, cujo, quanto, e aí as variações disso, tá bom? E quem, que e onde. Não precisa decorar, sempre é pra gente lembrar que existe, tá bom? E pronomes indefinidos são aquelas palavras que estão se referindo à terceira pessoa do discurso, dando sentido impreciso para a ação verbal, ok? Por exemplo, quando a gente diz alguém entrou no jardim, e destruiu todas as plantas recém-plantadas. A gente consegue determinar quem entrou no jardim pelo jeito que está escrito essa frase? Não consegue, tá bom? Por isso é um pronome indefinido. Pronome é a palavrinha que está substituindo o nome, ok? Então, substituindo o nome de alguém, só que a gente não sabe quem é essa pessoa, é indefinido, ok? Por exemplo, alguém, nesse contexto. Aí tem toda uma listinha de pronomes indefinidos, batam o olho, tá bom? Mas não precisa ficar decorando, nada aqui é para decorar. Temos os pronomes interrogativos também. Quem foi, quando vem, que dia é hoje, por que não apareceu, quantas pessoas moram aqui, enfim. Cansativo, né, pessoal? Mas vamos lá. Verbo. Verbo é a palavrinha que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, tá bom? Por exemplo, o ônibus ia para o centro é uma ação, a ação de ir. As pessoas estavam fantasiadas, aqui é um estado, tá indicando como aquelas pessoas estavam, elas estavam fantasiadas. E o terceiro exemplo, né, fenômeno da natureza, choveu muito hoje, ok? Tranquilo? E há várias coisas que a gente precisa relembrar de verbo, mas a gente não vai relembrar agora, a gente vai relembrar daqui a pouco, quando a gente for fazer os próximos exercícios, tá bom? Tem toda uma questão de flexão verbal e que a gente vai ver daqui a pouco. Advérbio. O que é um advérbio? Vamos ver esses exemplos. Eu posso dizer só o ônibus chegou, ou eu posso dizer o ônibus chegou ontem, ok? Aí eu adicionei a circunstância de quando o ônibus chegou. Eu posso dizer Marta jogou bem, ou eu posso dizer Marta jogou muito bem, ok? Aqui esse muito está indicando intensidade, circunstância de intensidade, ok? E eu posso dizer eu trabalho e estudo, ou eu posso dizer eu trabalho e estudo aqui, ok? Em casa, né? Quarentena. A palavra aqui está designando circunstância de lugar, ok? Exatamente isso que são advérbios, ok? Advérbios são palavrinhas que estão indicando circunstância, ok? Aí a gente pode estar falando de circunstância de intensidade, de lugar, de tempo. Há várias circunstâncias diferentes que os advérbios vão estar indicando, mas pensou em advérbio, pensa em circunstância, tá bom? A gente tem advérbios interrogativos também, quando você quer saber a circunstância de que alguma coisa aconteceu. Por exemplo, como você aprendeu essa matéria? Ou onde eles moram? Por que ele dormiu tão cedo? Ok? Isso são advérbios. Mas como a gente está só relembrando, vida que segue. Preposição. Isso é importante. Preposição são palavrinhas, colinhas, tá bom? Que vão estar ligando um termo ao outro, ok? Só que são colinhas que vão estar ligando um termo dependente a um termo, dois termos dependentes, né? Então, por exemplo, se eu falo o livro de Bárbara era interessante, ok? A preposição aqui de tá ligando livro com Bárbara. Se eu digo esperamos com saudade, a preposição com tá ligando esperamos com saudade. Nós moramos em São Paulo, a palavrinha em tá ligando moramos com São Paulo, tá bom? Opa, todo dia isso, velho. Vamos lá. Agora, só pra gente ver a definição formal. Ela é a palavra que vai ligar termos dependentes a um termo principal, estabelecendo uma relação entre ambos. Simples assim. Aqui a gente tem as principais preposições. Batam o olho, tá bom? A, ante, até, após, com, de, em, para, por, ok? Pelo menos essas é importante a gente ter em mente, ok? De, em, para, por e a, tá bom? Por exemplo, eu vou à escola. Eu gosto de você. Deixa eu pensar alguma coisa com em. Eu faço aniversário em fevereiro. Melhor coisa que eu consegui pensar.
Eu dou um presente para você, ok? Por exemplo. Deem uma revisada nessa questão da crase, ela é muito importante, tá bom? Não vou explicar aqui de novo. Conjunção. Conjunção também é uma colinha, tá bom? Mas muita atenção aqui. Eu já repeti isso várias vezes, tanto na aula de gramática quanto na aula de redação, tá bom? Mas conjunção não é só uma colinha, porque preposição também é uma colinha, ok? A gente conversou sobre isso. Uma colinha que tá ligando uma coisa a outra. Mas as conjunções, elas são palavras colinha que estão ligando dois termos, que podem ser só duas palavras ou podem ser duas frases, duas ideias, e estabelecendo uma relação de sentido entre elas, tá bom? Esse sentido pode ser um sentido de adição. Por exemplo, eu gosto de chocolate e de sorvete e de frutas. Ou, além de sorvete, eu gosto de chocolate. Podem ser uma relação de sentido adversativa. Por exemplo, eu gosto de sorvete, mas não gosto de chocolate, ok? Eu gosto de sorvete, porém eu não gosto de chocolate, ok? Pode ser relações alternativas. Ou eu gosto de sorvete, ou eu gosto de chocolate. Pode ser conclusiva. Eu gosto de doce, portanto, eu gosto de chocolate e de sorvete, ok? Há vários tipos de conjunções, e conjunção é uma classe gramatical muito importante para vocês saberem bem e terem domínio sobre, porque exatamente por ela estabelecer sentido entre as ideias, ela é uma ferramenta muito poderosa para a gente expressar nossas ideias de maneira clara, ok? E expressar ideias de maneira clara é a principal coisa que você precisa fazer na sua dissertação argumentativa. Então, é muito importante que na hora da redação do Enem, na hora da redação da Unesp, você conheça muito bem as conjunções e use as conjunções ao longo do seu texto, estabelecendo relação entre as ideias, dando para o seu texto coesão e coerência, ok? O que vai ser muito importante para você tirar uma boa nota. Show? Interjeição, por fim, último, estamos acabando a revisão de classes gramaticais já. Interjeição é uma palavra que vai exprimir emoção, sensação, estado de espírito, ok? É sempre uma exclamação, assim, quando eu digo perdi o último ônibus, droga! Aqui o droga vai ser a nossa interjeição. Ou se você quer chamar a atenção de alguém, você fala, ô, psiu! Olha aqui, o psiu vai ser essa interjeição, ou uau, ou ai ai, ou cuidado, tá bom? Essas palavras que servem de alerta, ou servem de um desabafo, são interjeições, tá bom? É isso, galera. Essas são as principais classes gramaticais. Opa, eu acho que eu mandei ir, não foi? Vamos lá, só repassar o olho em tudo. As 10 classes gramaticais que a gente tem na língua portuguesa. Revisamos cada uma delas, ok? Vocês não precisam saber cada pormenor de tudo, mas vocês precisam saber identificar. E é exatamente saber identificar que essa questão tá pedindo pra gente. Vamos finalmente fazer essa questão, então? Vamos lá. Provisoriamente, abaixo e não. Qual classe gramatical vocês acham que essas palavras estão? Vocês lembram? Provisoriamente parece que tá dizendo o quê? Abaixo tá dizendo o quê? Não tá dizendo o quê? Abaixo tá dando uma relação ali de posição, né? E uma circunstância de lugar. Provisoriamente, os advérbios, lembra que a gente comentou que eles dão circunstância? E aqui o provisoriamente tem esse sentido em relação ao tempo, né? Parece um advérbio de tempo. Abaixo é um advérbio de lugar. E não é um advérbio de negação, ok? Então, ambas palavras são advérbios. Todas as palavras são advérbios. E a gente acabou matando a questão da primeira, porque o que a gente precisava fazer aqui? Determinar a classe gramatical de cada uma dessas palavras e ver qual alternativa todas as classes gramaticais pertencem. Todas as palavras pertencem à mesma classe gramatical, que o caso é exatamente essa aqui, todas são advérbios. Opa! Se você ficou com dúvida do porquê é advérbio, volta nos slides sobre advérbio e qualquer coisa, pesquise essas palavras na internet e vocês vão ver que elas estão classificadas quanto advérbio. Procure entender, tá bom? Vamos ver as outras, tá? Só pra gente fechar completinho. Amor, ódio e esse. Amor é o quê?
Amor é uma palavrinha que tá dando nome, né? Tá dando nome a um sentimento, ok? Qual que é a classe gramatical que dá nome a seres, a coisas, a sentimentos, a sensações? Substantivo, né? Ódio, assim como amor, é o nome de um sentimento, de uma sensação. Então aqui a gente tem substantivo, substantivo e esse. Esse é o substantivo? Lembra que eu peguei um copinho de água e fui explicando? Eu falei, esse copo de água é meu. Esse é o quê? É um pronome demonstrativo, ok? Então a gente tem aqui substantivo, substantivo, pronome. Essa é a palavrinha que a gente usa para designar alguma coisa, né? Esse caderno, esse livro. Então aqui a gente tem substantivo, substantivo, pronome. Então B não poderia ser, exatamente por causa disso. C. Apenas, nosso e dos. Dos é preposição, né? É a mistura da preposição de com o artigo os. Então é a preposição dos. E nosso também é um pronome, né? Então aqui já não pode ser, porque nosso e dos, um é pronome, outro é preposição. Também não dá. Grande, amarelas e igrejas. Grande, adjetivo, amarelas, adjetivo, igreja, substantivo, né? Tá dando nome a alguma coisa. Então, também não pode ser. Depois, advérbio de tempo, né? Medrosas, adjetivo e de preposição também não pode ser, ok? Então, aqui a gente matou logo de cara, que é a, tá bom? Mas uma coisa que eu quero deixar claro sobre esse exercício. Aqui, nós temos palavrinhas soltas. E aí a gente consegue determinar a classe gramatical delas. Só que isso é muito importante, presta atenção. A classe gramatical das palavras não são fixas, ok? Então, dependendo do contexto, uma palavra que normalmente é um adjetivo pode ser um substantivo, ok? Ou palavras que normalmente são verbos também podem ser substantivos, tá? Então é muito importante prestar atenção no contexto. Quando não tem contexto, a gente consegue tirar por definição, tá bom? Por exemplo, substantivos são palavras que designam seres, adjetivos são palavras que designam qualidades, advérbios são palavras que designam circunstância. Mas fora de... quando a gente está no contexto, a gente precisa pensar na definição e pensar no contexto, no que está sendo dito ali, sempre, tá bom? Porque as palavras, elas podem pertencer a diversas classes gramaticais a depender do contexto. Nós temos mais questões para ver, mas vamos parar esse vídeo por aqui porque já tá longo e a gente já volta, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal!